Empresário de Bruno Henrique recebe ameaças em sua rede social, né, no Instagram, e isso foi até noticiado, né, ontem à noite. A gente publicou também no nosso Insta, nas nossas redes. Esse tipo de situação, eu sinceramente considero que não pode acontecer, gente. Isso é surreal, né? Um post dele de agosto. Torcedores entrando. Primeiro, alguns torcedores: posso comemorar o BH no Palmeiras. Outros torcedores pedindo para ele ir pro Palmeiras. Cara, muitos, né, na verdade, pedindo ele no Palmeiras. Os caras invadiram a rede dele, né, para pedir ele no Palmeiras. E aí alguns torcedores aí começaram, né, a falar um pouco mais forte, um pouco mais firme com o Denis Ricardo. Totalmente desnecessário invadir a rede do cara assim. O cara é empresário, ele tá vendo melhor pro jogador. Apaga que dá tempo, cara. Acho que vocês não precisam fazer isso, sabe? Vocês não precisam fazer esse tipo de comentário. Teve um torcedor aqui brincando de leilão com a carreira do Bruno Henrique, kkk, que vazem do Flamengo, maus agradecidos. Isso tá com pinta até de palmeirense, tá? Isso tá com pinta de palmeirense. Aí, pessoal, cara, porque tem muito torcedor do Palmeiras, então essa pessoa pode estar se passando aí como flamenguista para tentar ameaçar e falar besteira, né? Mas aí começa aqui, tem uns comentários mais pesados, chamando de mercenário. Aí começa a falar: ajeita do contrato do Bruno Henrique. Vai renovar não, né? Beleza. Qual é, meu truta? Vai, mercena. Cara, muitos comentários ruins aqui, né? Tu tá de sacanagem, né? Se o BH for pro Palmeiras, tu vai ver só. E botou o bonequinho assim, xingando. Aí a gente teve aqui: para de fazer M, BH tem que renovar. Fala palavrão e tal. Vai, mercenário. Quando você e teu cliente ficaram recebendo em dia sem produzir, foi lindo, né? Flamengo não precisa de vocês. Muita sacanagem que você tá fazendo. Não, aí não, né, o Rodolfo? Aí não, né? Pô, cara, desnecessário isso aí. Aí o outro aqui, o Rubro Negro, RS Rubro Negro. Muita sacanagem que você tá fazendo com o Flamengo, querendo arrancar ouro. Você tá de brincadeira. Tiveram alguns comentários aqui que foram ocultos até pelo Instagram, mas a gente consegue ver. Não estrague a carreira do seu jogador. Tirar ele do maior clube do país, o qual ele é ídolo, é burrice. Seu interesse pessoal não pode ser maior do que o jogador do qual já afirmou ter interesse em ficar no Flamengo. Não seja baixo. Cara, os comentários estão assim, tão pesados, e eu acho que isso é pior, gente. Esse tipo de coisa é pior. O Flamengo teve mais uma rodada de negociação, teve uma reunião anteontem. Foi uma reunião produtiva. O Flamengo oferece os 2 anos de contrato que eu já tinha falado para vocês. Oferece 1.800.000. Cara, eu faço a conta aqui para vocês agora. 2 anos, com possibilidade de renovar mais um. Olha só, 1,8 vezes 24 são 43,2 milhões de reais em 2 anos de contrato. Segundo informações que vêm de São Paulo, o Palmeiras oferece 2 milhões. Que em 2 anos dariam 48. Em 3 anos, 72 milhões de reais. Isso aí também fora luvas aí que estariam diluídas e tal, podendo chegar a um valor ainda mais alto, como se fosse uma contratação, porque o jogador vai ficar sem clube, ele vai estar fora do Flamengo, né? O contrato dele acaba com o Flamengo no final do ano. Então o Palmeiras está decidido a tentar contratar o jogador e fez essa nova proposta a ele ontem à tarde, né, com ainda além dos 2 milhões, luvas sendo diluídas. Após a gente trazer a informação de que a reunião com o Flamengo tinha sido produtiva e que deveria fechar com o clube, o Palmeiras não aceitou, né, deve ter ficado sabendo, óbvio, e ofereceu a questão de luvas. O desejo do jogador é ficar no Flamengo. Eu continuo achando que ele fica no Flamengo.
Inclusive o Flamengo postou novamente uma foto, teve uma que postou com o coração, agora o olhinho, né? O Tite olhando, a capa do vídeo tá aí, o Tite olhando pro BH no treino. É óbvio que o Tite vai querer a continuação do BH, né? E aí os torcedores xingando, chamando o empresário de safado, falando um monte de coisa, mercenário, renova essa P, né? Xingando, chamando daquele de filho. É inacreditável, gente. Não vai ser assim, ainda mais na rede social, numa foto que tem família, que tem mãe, avó, sei lá, mas família. Não é assim que vai convencer alguém, com violência, que vai convencer alguém a ficar. O Flamengo está negociando, eu já falei aqui algumas vezes, o Flamengo, inclusive, avançou, aumentou para 2 anos, só queria 1 no começo, aumentou para 2 anos, com um jogador dessa idade não poderia ser 2 anos, já é uma norma interna. Cara, as coisas estão caminhando, tá? Eu acredito que as coisas vão melhorar, tá certo? Eu convido você que está aqui, chegando aqui no canal Paparazzo Rubro-Negro, a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Aqui tem o QR Code, né, do canal do Paparazzo Rubro-Negro no WhatsApp, para você ficar sabendo de tudo do nosso Mengão. Eu também convido você a acessar o nosso portal paparazorubronegro.com.br, o portal do Paparazzo Rubro-Negro, que tem aí todas as notícias também escritas, tá muito bacana, coloca na página inicial do seu navegador. Também tem o QR Code aqui, eu vou deixar durante o vídeo, tá, os QR Codes mudando aí, QR Code do 6 de 6, a rodada tá aberta, você pode aí garantir R$250 mil fazendo 6 palpites no 6 de 6. O site aí que é gratuito, não é casa de aposta e não é jogo de azar, tá certo? Tem também a possibilidade de você ganhar R$10 mil acertando 4 ou 5 palpites. For o que mais acertou na rodada, até 3. Se for o que mais acertou na rodada, bingo, levou R$10 mil. Já tiveram alguns seguidores nossos que levaram esses R$10 mil. Não, e essa parada da Leila aí, cara, que loucura. Os torcedores do Palmeiras estão aí revoltados, né? E ela mexeu até com torcida organizada. Rapaz, corajosa ela. Tem mais culhão que muito dirigente aí. Mas vai ter que andar de carro blindado, porque eu vou te falar, hein? Mexeu com gente, né? Vamos ouvir o que ela falou? A Leila Pereira, ela que tá aí querendo contratar o Bruno Henrique, mas que eu acho que o Flamengo vai conseguir segurar o jogador. A situação tá feia lá, olha só. A coisa mais natural do mundo é você não ser campeão de algum campeonato. Campeonato brasileiro, são 20 clubes. Um só vai ser campeão. Não, mas peraí, Flamengo e Palmeiras têm, né, muita grana e a cobrança é maior justamente porque os elencos são os 2 maiores elencos do país e da América, né? Então calma lá, é diferente você ser o Flamengo e ser, por exemplo, um Cruzeiro com um elenco infinitamente mais barato, um Fortaleza, um Red Bull Bragantino. Não tem explicação você ficar atrás desses times ou você, no caso, não ganhar nada no ano, como foi o caso do Flamengo e Palmeiras. O Palmeiras ganhou a Supercopa, né? Que é um título nacional de pré-temporada, ganhou do Flamengo. Aquela falha do goleiro Santos, né? E também a jogada meio duvidosa, mas título de expressão, Flamengo e Palmeiras não ganharam ainda esse ano. É claro que o brasileiro não acabou, mas vamos continuar escutando a Leila aqui. Então, se você não for, ameaça de morte, que é isso? Isso não existe. Futebol é entretenimento. E vocês, como formadores de opinião, por favor, ajudem nisso, sabe? Críticas, não tem problema nenhum. Leila, tinha que contratar? Claro, claro que sim. Mas eu não vou contratar quem não venha para resolver, sabe? Eu vou errar, errei. Nós erramos sim, acertamos, a gente erra, a gente acerta, mas a gente está sempre tentando acertar. Mas no futebol, às vezes, a coisa não vai do jeito que a gente imagina que seja. Ela deixando claro que ela quer contratar gente grande, que ela quer contratar jogador que faça a diferença, mas a revolta dos torcedores é porque ela comprou avião e não contratou quase o Palmeiras, apesar do elenco ser caríssimo, né? A folha é altíssima. Entendeu? Mas não é por causa disso que tá tudo estragado, tem que mandar todo mundo embora. Que isso?
é o impeachment da presidente. Que isso, sabe? Que isso? Essas pessoas que pensam assim querem que volte o Palmeiras, que era em 2014. Porque só assim, no caos, aí que saem os fantasmas, entendeu? Eles aparecem. E nós não podemos deixar, não podemos. Nós já chegamos, o Palmeiras já chegou a um nível de excelência, entende? Que nós temos que coibir esse tipo de gente. São pessoas que pensam como futebol do passado, que não serve mais, não cabe mais, entende? Ela está falando do quase rebaixamento do Palmeiras em 2014. Cara, eu acho que a questão é que ela está querendo... ela está num esporte que é passional, cobrando que os comentaristas, os youtubers, os jornalistas não critiquem o Palmeiras por ter sido... Não cobrem o Palmeiras por não ter ganho os títulos, quando ela está num esporte que é totalmente passional, né? Mas as pessoas relutam ainda, entende? Em descolar dessa imagem. Não, é pela agressividade, pela força, pelo medo nós vamos impor. Não vai nada, não vai. Caraca. Enquanto eu for presidente, eu vou fazer o que é melhor para o Palmeiras. Comprar avião. Nós aqui dentro do Palmeiras somos pessoas preparadas. E essas pessoas que ficam gritando aí na porta, esses torcedores organizados, que preparo que essa gente tem, meu Deus do céu, para administrar um clube, para falar o que é melhor ou não para um clube da grandeza do Palmeiras? Que isso? Foi sabe? pra dentro, hein? E às vezes alguns jornalistas, eu falo com muita liberdade. Cara, foi pra dentro das torcidas organizadas, que isso? Corajosa. Porque eu também sou jornalista, eu sempre falo isso, que eu tenho muito orgulho de ser jornalista. Não pode dar ouvido para isso, gente. Que preparo que essa gente tem para dizer o que é melhor para um clube do tamanho do Palmeiras? Não tem preparo nenhum. O que eles fizeram na vida? O que eles construíram na vida? Além de confusão, ameaça, dor, morte, sabe? Não pode dar ouvido para essa gente, sabe? Você tem que dar ouvido para as pessoas de bem, que querem o melhor para o futebol, para valorizar o futebol, para valorizar o trabalho de cada um de vocês. Sabe? É isso que eu peço para vocês, é isso que eu peço para as autoridades públicas, é isso que eu peço para o meu amigo Edinaldo, presidente da CBF, que agora tem um movimento grande contra a violência nos estádios. Aliás, o nosso estádio, o Allianz Parque, não é esse reconhecimento facial que ninguém acreditava. Isso é ótimo. Por exemplo, se você tem o reconhecimento facial e começa a punir o CPF... é muito melhor do que você punir uma organizada inteira. A organizada tem muita gente de bem. Tem os caras da bateria, tem os caras que fazem, a festa acontecer. Inclusive a festa do seu próprio time, né? Você está cuspindo no prato que come. Eu acho que ela acabou mexendo com a situação errada, né? Uma coisa é você falar dos baderneiros em si, dos caras que fazem as confusões. Agora, generalizar é complicado, né, tia Leila? Vamos ouvir. Ninguém acreditava. A única que acreditou fui eu e a empresa que eu contratei para colocar o reconhecimento facial. Que várias pessoas me falaram, Leila, não faça isso, que isso não vai dar certo. Eu falei, eu vou acabar com esses cambistas aqui no Allianz Parque. Você veja, hoje o Allianz Parque é um modelo de acesso para os estádios. Acho que em 2025, né, que vai ser obrigatório os estádios adotarem o reconhecimento facial. O Flamengo, inclusive, já está vendo também a questão do reconhecimento facial e ela está falando aí uma questão de combate aos cambistas, que o reconhecimento facial ajudaria nessa questão do combate aos cambistas e também na questão da violência. Todas as pessoas que entram no Allianz Parque são reconhecidas, entende? Então a gente tem que bater forte contra essas pessoas, ainda que estão com aquela mentalidade que pela força, pelo medo, pela covardia, vão administrar um clube, ainda mais um clube da grandeza do Palmeiras. Pune o Nós CBF. não vamos deixar, nós não vamos. Pune o CPF. Nós aqui, dentro do Palmeiras, somos extremamente preparados. Essas pessoas, essas torcidas organizadas, nunca construíram nada. Eles não são absolutamente nada. Generalizou, eles são hein? um caso de polícia. Aliás, essa gente é o grande câncer do futebol brasileiro. Nossa, pegou pesado demais.
a gente entende que tem gente realmente violenta nas organizadas, tem pessoas que não merecem estar no estádio de futebol, mas não se pode generalizar, tem que punir o CPF, tem que... não adianta, você não vai prender uma organizada, você tem que prender o cidadão que causa um assassinato, que causa uma situação mais grave, que arruma briga, né? Então, por isso eu acho que houve aí um exagero da Leila Pereira. Eu acho que ela acaba se complicando, né? Ela foi corajosa, óbvio, de peitar, mas ela acaba se complicando porque ela arruma briga com a torcida do próprio clube. Ela cria um clima, né, pro Palmeiras, ela cria um clima com os torcedores do Palmeiras, com os youtubers, com os comentaristas. Ela tenta ainda dizer que ela também é jornalista e que tudo mais, mas o clima não ficou... Deu uma azedada lá, né? A situação tá complicada. E ela vai aí continuar tentando a contratação do Bruno Henrique. E se não conseguir uma contratação muito grande, a pressão vai aumentar ainda mais em cima de Leila Pereira. Que situação, o Palmeiras aí, que era cogitado como campeão, né, da Libertadores no Maracanã, eles mesmos já falando, comprando passagem, rapaz. O que tinha de torcedor do Palmeiras comprando passagem e reservando hospedagem, o que foi de cancelamento, vocês não têm ideia, né? Agora os torcedores do Boca que estão vindo aí, eu já dei a minha opinião, né? Eu falei que eu vou pro cinema, eu não vou nem acompanhar. Primeiro o que tem de torcedor do Boca, sem generalizar, mas que vai nas redes sociais e chama a gente de mono, de macaco, eu não consigo torcer pro Boca. E também não vou torcer pro Fluminense. Então eu vou pro cinema, vejo um filme, vejo não vou fazer propaganda, né? Vejo um streaming, né? E depois, se o Fluminense perder, mesmo que eu não torça pro Boca, o Fluminense perdendo, a gente vai dar aquela zoada. Vou dar aquela zoada, né? Com gosto, mas sem ter torcido pelos argentinos, tá? Não vou torcer. Me nego a torcer. De qualquer forma, se o Fluminense ganhar, é o primeiro título da Libertadores. O Flamengo já tem 3. Não fere o Flamengo em nada. É melhor do que um Palmeiras, né, ter ganho o quarto título, ser o primeiro tetracampeão da Libertadores no Brasil. Também, cara, eu acho que hoje a rivalidade em questão de títulos é muito maior entre Flamengo e Palmeiras. Eu queria avisar vocês que hoje, ao meio-dia, eu estarei no Cambuinhas Mall, no espaço Essência Rubro-Negra. Então vou estar lá dando autógrafo à criançada. Torcedores do Flamengo quiserem me conhecer, estarei no Cambuinhas Mall, tá? Meio-dia, a partir do meio-dia. E a gente também tem aí, abraçando as causas e vestindo a solidariedade, venha garantir a sua. Olha só, a loja Flagávia tem um novo manto aí do Flamengo, né? O Flamengo tem vários novos mantos aí, do Outubro Rosa, tem da Brasiline, tem da Adidas também, tá? Então são lançamentos aí, ó, tá? São bonitos pra caramba. E a gente vai ter hoje na loja da Gávea também, eu vou estar em Cambuinhas, tá, galera? A partir do meio-dia, das 10 às 14 horas, na loja do Flamengo na Gávea. É importante levar a criança, tá? Vai ter o Dia das Crianças da Gávea também, bateria da Flamanguaça, mascotes oficiais, oficina de bandeiras, pipocas, né, brindes e muito mais, tá? Então, a festa é na Gávea também. Você que é da região ali, a festa é na Gávea e eu estarei no Cambuinhas Mall, no espaço Essência Rubro-Negra. Também mostrar para vocês aqui, né, o novo manto aí também, Outubro Rosa, desculpe, Outubro Rosa aí, ó que legal, né? Então, o Flamengo sempre abraçando aí a causa do Outubro Rosa, Novembro Azul, sempre um momento que o Flamengo aí se manifesta. Eu vou aproveitar para falar com vocês sobre a questão da reformulação, né? A pausa na reformulação. A diretoria confia que o Tite pode salvar eles, aí, o relacionamento deles com o elenco do Flamengo. Nas primeiras imagens de Tite no Ninho do Urubu é evidente, né, perceber a grande aparição
de Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube. O Flamengo, por sua vez, explorou a imagem do técnico junto à diretoria, né? É clara a ideia de aliar a imagem de Adenor a Marcos Braz, né, que esteve ao lado do treinador desde as negociações até a apresentação das instalações do CT. Juan, Fabinho Soldado, dirigentes do mais querido, também estiveram presentes para dar suporte no primeiro dia de trabalho do Tite. O diretor Bruno Spindel, companheiro de Marcos Braz nas negociações, não apareceu nos primeiros registros, mas depois apareceu na entrevista, né, junto com o Marcos Braz. Eles, então, estão acreditando no Tite como esse interlocutor, esse cara que vai aproximar a diretoria novamente do elenco. E aí, com isso, eles não precisam reformular a diretoria. Malandragem, né? E assim vai empurrando com a barriga, fica mais um ano todo mundo lá, né? O Flamengo é a casa da mãe Joana, aí, ó. Aí que beleza, né? Marcos Braz lá no ninho, no campo com o Tite, tá tudo bem, tá tudo ótimo, né? Impressionante. A alegria voltou ao ninho do urubu, mas o que eu fico chateado é que o amadorismo continua lá, né? Com os dirigentes, que nenhum deles foi trocado, o Landim manteve todos eles. Vai voltar a ser campeão? Acredito que sim, tô feliz, né? Mas a gente sabe que os erros, aqueles que erraram e cometeram os principais erros, continuam lá, né? Essa que é a realidade. Bem, passar para vocês aí que tivemos aí jogadores do Flamengo convocados para a Copa do Mundo. O meia Lohan e o zagueiro João Vitor irão representar a seleção brasileira no Mundial Sub-17, tá? São considerados grandes joias da base. O Felipe Leal, técnico da seleção da categoria, não desperdiçou a chance e convocou os crias do Mengão, tá? Parabéns aí aos dois, né? A gente também passa para vocês aqui, ó, que a gente tem aqui uma outra informação interessante aqui. Olha só, existem boas chances de acontecer uma apresentação do técnico Tite, mesmo que tenha sido só aquela entrevista, ainda pode acontecer, segundo a Raiza Simplício, uma aparição, aí, uma apresentação dele para a imprensa inteira, tá? O entendimento é que é aguardar o retorno do presidente Rodolfo Landim. Outro ponto debatido internamente é sobre o local da entrevista coletiva. Alguns desejam que seja na sede do clube, na Gávea, devido à grande demanda de jornalistas, e outros entendem que pode ser no Ninho do Urubu, como ocorre normalmente, tá? Outra questão, a pausa da data FIFA, que será essencial para o começo de Tite no comando do Flamengo. O treinador terá um bom período para se adaptar ao Ninho do Urubu e conhecer o elenco. No entanto, Adenor terá algumas missões. Segundo o portal UOL, uma delas é testar e definir a escalação ideal do rubro-negro. Jorge Sampaoli, por exemplo, teve dificuldades nesse quesito e realizou 39 escalações diferentes. Pedro e Gabigol anteriormente disputavam a vaga no ataque, assim como atletas do meio de campo. Outra missão seriam as renovações de contrato de alguns jogadores. Existia a espera pelo aval de Tite para saber o andamento das situações, e como eu mostrei para vocês, né, o próprio Flamengo fez uma postagem aí interessante, né, do Bruno Henrique. Eu não sei se eu cheguei a postar isso no Insta, mas no Twitter eu retuitei o Flamengo, que eu achei muito bacana, né? Os olhos ali o Tite olhando o Bruno Henrique no treino, né? Ficou muito bacana. Cadê? Vou pegar aqui para vocês, ó. Aqui, ó. Olha só, olha que imagem essa, galera. Olha essa imagem, né? O Flamengo colocou ali os dois olhinhos, né? Justamente o Bruno Henrique, né, no treino, e o Tite assim sorrindo, né, como quem pensa assim, pô, preciso muito desse cara, eu quero esse cara pro meu time ano que vem, né? Então, o Bruno Henrique aí, que é o desejo aí do Tite, né, dessa renovação. E eu acredito, cara, que tenha tudo para renovar, né? Não tem por que não renovar com o BH. Mais uma vez, encerrar o meu vídeo aqui pedindo a oração de vocês pela paz lá em Israel. Vocês sabem que
a minha família é judia, né? Eu estou aí em oração, a gente reza sempre para que não tenham mais baixas de civis e as atrocidades que a gente tem ouvido, que tem visto, e são coisas assim de deixar a gente de queixo caído, né? As atrocidades com bebês, com crianças, essa luta contra o terror, porque não é uma guerra, é uma luta contra o terror. Inclusive o povo palestino sofre com aquele pessoal de lá, né? E sim, é terror, tá? É terror, não é apenas um grupo qualquer, é terror. E é uma vergonha o nosso país não considerar isso, tá? É uma vergonha. Eu acho que o cidadão, o israelense, o judeu, ele só quer viver em paz. O palestino só quer viver em paz. Esses caras, eles oprimem inclusive os palestinos. Então, gente, não tem como a gente não ficar assustado, triste, ver uma declaração do líder deles falando que para cada muçulmano, né, na sexta-feira 13, pegar um judeu. Olha, isso é tão aterrorizante, é tão diabólico. Eu oro para que isso tudo passe, isso tudo acabe. O mundo está tão virado de ponta cabeça. É inadmissível que as pessoas ainda tenham coragem de falar viva para o nome daquele grupo lá, né? É inadmissível. E outra coisa, não transformem isso em guerra política. A gente não precisa nem da direita e nem da esquerda falando que é contra, a favor. Não tem essa de ser a favor, ser contra. Quem é humano não tem lado, simplesmente é contra a única situação que tem, que é o terror, tá? É isso. Pedir oração pelos nossos irmãos israelenses, judeus, e que estão lá tentando, né, acabar com esse terror, tá certo? Tudo de bom para vocês aí. Saudações rubro-negras, um excelente dia, um excelente feriado, um excelente dia das crianças para vocês. Infelizmente, muitas crianças lá em Israel não poderão estar sorrindo hoje e não poderão estar perto dos seus pais. Até mais.